Bom dia! Começando mais um Despertando com Dharma, dia 11 de fevereiro. Bom dia, Mauro! Bom dia, Isis! Oi, Maria, Úrsula! Começando com Maná. Lembra dessa música aí? Fez muito sucesso, né? Oi, Cláudia! Oi, Sandra! Bom dia, Rúbia! Como quisera, como queira, como poderia viver sem ar, né? Bom dia, Pablo. Bom dia, Karen. Oi, Sinara. E aí, Fabrício? Bom dia, Cris. Bom dia, Fernanda, Josinha, tudo bem? Essa música foi um hino, né? Eu acho ela muito bonita. Muito representativa, assim. E aí, às vezes... Bom dia, Carol. Bom dia, Xande. Os budistas piram, né? Porque como poderia querer-te menos, né? Diz a música. Bom dia, nega. Como pudera viver sem ti é como viver sem ar, né? Sem água, sem tudo, ele vai dizendo. Aí os budistas piram, porque, né? O apego. Bom dia, Carla. Tudo bem? Bom dia, Gustavo. E o budismo não vai negar o desejo. O budismo, essa música fala sobre o desejo, né? Mas o desejo apego, né? O budismo não vai negar que isso existe. O budismo vai pelo contrário, todo o trabalho do budismo, o dia Rossana, oi Marisa, é baseado no desejo, né? E sabendo que vai gerar um sofrimento. Mas vai, né? Mas é bom, né, Tia? A verdade é essa. A verdade é que o desejo é bom. E aí a gente fica enredado nesse ciclo, assim, preso nisso. Mas é a vida. A vida é assim. Muito bem, ó, o pessoal vai se encontrando no chat aí, ó. A Isis já encontrou o Gustavo Borges. Gustavo Borges é da onde, Gustavo? Tu também é do Rio? A Isis é do Rio, né? Isso. Rio ou Curitiba? Bah, eu me atrapalho, muita gente. Então aí o pessoal estava na aula ontem à noite nós tivemos a nossa primeira aula do Desperte, tem uma galera que estava lá, Rosana, Marisa, Fabrício, a Isis, a Rúbia, não me lembro mais quem, Rio de Janeiro. Gustavo também é do Rio? E aí sobreviveram, fizeram as tarefas hoje de manhã já? Como é que foi? Começaram com as tarefas? Né? Eram simplesinhas, né? Tranquilas. Gustavo é do Rio também, muito bem. Ótimo, que bom que estão por aí. A Jo também, isso. Tem umas tarefas aí. O pessoal tá com teminha de casa para fazer. Tarefas ou tema. Aqui no Rio Grande do Sul a gente fala tema, né? Acordando às 6, é isso aí. Então, bom dia a todos. Bom dia, Priscila. Bom dia, Gorete. E vamos para a nossa leitura do Dharma. Nós estamos lendo No Coração da Vida, da Tenzin Palmo, Sabedoria e Compaixão para o Cotidiano, a editora Lúcida Letra. E a gente finaliza as 6 perfeições e finalizando a sabedoria. Sabedoria que é prajna. Prajna é aquilo que a gente almeja, que é essa lucidez, mas para isso tem vários caminhos que tem que se tomar assim, né? E não é tão simples, as pessoas confundem esses termos do budismo. Tem vários termos que é traduzido para o português, mas na verdade não tem uma tradução muito sensata. O melhor é tu ler em sânscrito mesmo, porque no sânscrito há uma abertura, e em Pali também, há uma abertura muito grande assim, dos significados de cada palavra. E prajna, embora ela tenha sido traduzida para o português como sabedoria, ela não é a melhor tradução. Porque sabedoria, para nós no português, sempre vai ter uma relação com conhecimento, né? Quanto mais eu tenho conhecimento, mais eu sou sábio. Não é isso. Não tem nenhuma relação com isso. É zero relação. A sabedoria, nesse contexto, é lucidez.
O Thich Nhat Hanh tentou, de alguma maneira, sabendo a diferença que tinha das línguas, assim, ele traduz como compreensão, né? Mas ele traduz para o inglês como compreensão. E aí a gente traz esse termo também. É mais compreensão do que sabedoria, porque a sabedoria está contida na compreensão. Isso não é um simples trocadilho de palavras. Se no budismo, se tu não, como na filosofia, se tu não usar as palavras corretas, elas fogem completamente do sentido. Como emoção, por exemplo, o budismo tem outro significado. Disciplina no budismo é outro significado. Várias palavras têm outro significado. E às vezes vocês podem estar praticando o budismo, achando que sabedoria é conhecimento, e vão bloqueando por aí, comprando tudo que é livro. Né? A pessoa diz, indica um livro. Vocês estão vendo atrás de mim aí, né? Eu estou numa biblioteca que tem uma vasta parede de livros. Assim. Isso não é sabedoria. Isso é apenas um acúmulo de conhecimento. Nada mais. Entendeu? E eu não indico livro, não adianta. Eu leio aqui para vocês, não vou indicar, vocês têm que sentir isso. O que fazer? Considere que qualquer físico diria que esta mesa é basicamente vazia. Então ela está se referindo ontem, né, quando ela estava com o mestre dela, e ela disse assim, eu vou repetir isso aqui. Durante a minha primeira lição de meditação, com meu velho professor Yogi, ele apontou para uma mesinha e perguntou, aquela mesa é vazia? Sim, eu disse. Você vê que ela é vazia? Não, respondi. Sua mente, disse ele, sua mente é vazia? Sim, disse a Tenzin. Você vê que ela é vazia? Não, é um jogo complexo, assim, né? E vai te incomodando, assim. O que você acha que seria mais fácil, ver a mesa como vazia ou ver sua mente como vazia? Perguntou o velho Yogi. É uma pegadinha, né? Ele está sacaneando ela. Definitivamente ver a mente como vazia. Ele riu e disse, certo, então você pode ficar conosco. Todavia, na tradição yoga, estudamos a vacuidade da mente. Por quê? Uma vez entendida a vacuidade da mente, entendemos tudo. Quando realizamos a natureza da mente, não apenas pensamos a respeito, mas vemos diretamente como ela funciona e como projeta a realidade externa. Vamos ver como é que ela explica, se não ficar claro eu vou explicar para vocês. Considere que qualquer físico diria que esta mesa é basicamente vazia. É espaço com os prótons e nêutrons esvoaçando. Mas não vemos assim. Nossa experiência não é essa. Experienciamos a mesa como algo muito sólido. Página 151. Experienciamos a mesa como algo muito sólido. Ela pesa quando tento erguê-la. Embora essa seja a minha experiência, não é assim que um físico vê a matéria, não é? Portanto, o que estou experimentando é o que minha mente projeta. Agora, se eu tivesse sentidos muito diferentes e um tipo diferente de mente, é provável que experienciasse a mesa de uma forma completamente distinta. Se fosse um daqueles insetos que fazem furos na madeira, o cupim, né? Minha percepção da mesa seria diferente, mas também seria real. Para o cupim, seria real. Acreditamos no que nossos sentidos nos informam, mas também existem fenômenos que contradizem diretamente a nossa compreensão do mundo. Por exemplo, existem mestres iluminados que deixam impressões de suas mãos empegadas em rochas. Podemos vê-las. O próprio Karmapa atual deixou marcas de suas mãos empegadas em várias rochas por perto do seu mosteiro no Tibete, quando era menino, antes de partir para a Índia. Como conseguiu fazer isso? Conseguiu porque sua mente, mais em sintonia com a realidade do que a nossa, viu que a pedra não é tão sólida como parece. Aí tem esses casos tibetanos, assim. Mas nós acreditamos em nossos sentidos. Temos uma espécie de consenso e conspiração para ver as coisas conforme nossas percepções sensoriais nos apresentam. Está ótimo, porque é assim que funcionamos. E não há nada de errado com isso, em um nível relativo. É assim que estamos equipados para lidar com a vida em um plano convencional. Mas o problema surge quando pensamos que isso é verdadeiro. O problema surge porque acreditamos que os nossos pensamentos condicionados estão nos dizendo a verdade. Então, o que ela está querendo dizer para a gente assim? A gente olha para essa coisa e diz, isso é uma conversa budista. Não, não é uma conversa budista. O budismo é o estudo da mente.
Tá? O budismo não é uma religião. Por mais que se diga, tem linhagens que vão dizer budismo é uma religião. O budismo não é uma religião. O Buda não pregou cultura religiosa. O Buda pregou o estudo da mente. Ah, mas tem os rituais que eu vejo, que vocês fazem. Isso é cultura. Cultura, os ensinamentos da mente. Cultura é tudo aquilo que a gente vai pegando como meio hábil em cada local que o budismo se instala. Então, estudo da mente. Ele vai dizer assim, mas essa mesa é vazia. É vazia de quê? Para ser vazia tem que ser vazia de alguma coisa. Quando eu olho para uma mesa, quando eu olho para alguma coisa e digo que ela é vazia, eu estou dizendo que é uma percepção minha. Como ela disse ali, para o cupim, aquilo não é uma mesa, é comida. Né? Como pode eu olhar para algo e dizer mesa? Né? Porque eu estou num aspecto relativo da minha mente. A minha mente trabalha em três posições relativas. O perceptual, que é aquilo que eu percebo através dos sentidos. O convencional, que é quando eu convenciono algo, dou um rótulo para algo, isso é uma mesa, isso é um celular, isso é um livro. Eu vou dando rótulos. E o emotivo, o emocional, aquilo que eu me relaciono com aquela estrutura que eu percebi, convencionei. Isso é um livro. Eu gosto, eu não gosto. Mas só que o cupim não tem essa percepção. O cupim ele vai direto e vê comida. Né? Então a gente vai trabalhando esses aspectos. Quando eu olho para isso, olho para uma mesa e consigo ver que ela é vazia de aspectos inerentes a ela, ou seja, ela é livre de rótulos, ela é uma mesa, mas não é uma mesa. A mesma convenção que a gente dá para entender o mundo, não é um carro. Ah, ok, eu não posso sentar nela e querer que ela comece a caminhar, ou andar, ou correr, né? Então a gente faz convenções, né? Mas se eu olhar exatamente, não existe mesa. Porque não há nada que diga que isso é uma mesa, né? Onde eu estou aqui agora. Não há nada. Se eu pegar, é um agregado de prótons, nêutrons, matéria, né? Sólida, e com um movimento de partículas mais intenso, né? Mais juntas. Por isso que é uma mesa. Entendeu? Por isso que é sólida, é madeira. Então a gente começa a olhar para as coisas como elas são. Diz, tá, mas para que interessa saber isso? Interessa que daí tu aplica isso para tua mente. Se eu olho para as coisas e vejo a realidade das coisas, eu vejo que uma mesa não é uma mesa, que um livro não é um livro. Né? Começo a olhar para as coisas e começo a aplicar essa dissolução, eu começo a olhar para os meus pensamentos e eu começo a ver que eles também não são sólidos. Eu olho para um pensamento de derrota, um pensamento de frustração, um pensamento de superioridade, pensamento de violência, raiva, aflição, pânico, e eu olho para aquilo, ao invés de solidificar, eu simplesmente diluo. Aquilo também não é sólido, assim como a mesa também não existe. Aquilo também não existe. Eu olho para mim e digo, eu sou uma pessoa depressiva, eu sou uma pessoa superiora, eu sou uma pessoa machista. E eu olho para aquilo e vejo como eu ilumino aquela informação. Então, isso é entender a vacuidade. Começa por aí. Esse é um aspecto da vacuidade. Ver que as coisas são vazias de existência inerente, intrínseca a elas. Entenderam? E aí a gente tem que usar isso. Não adianta só... será que eu entendi? Usa. Começa a olhar para as coisas. Começa a fazer esse exercício hoje. Olha para qualquer coisa. Olha para esse papelzinho. Aqui diz, para o meu papai querido. Bela. Tem as coisinhas, que é meu marcador de livro. Então, olha para isso assim, vê marcador. Como que isso aqui pode ser marcador? Olha papel, nem papel não é. Não é papel também. Né? Tu vai diluindo as coisas assim. Esse é o exercício. Por que a gente faz esse exercício no budismo? Não é para a gente ficar loqueando, ficar viajando e parece que a gente está... que vibe boa, esses caras ficam só loqueando e vendo as coisas como não existentes, que baita fissura. Não é isso, gente. Eu treino. Por que eu treino? É um treinamento da mente. Eu gero disciplina. Quando eu começo a treinar com coisas que são mais grosseiras, no sentido de eu estou percebendo com mais... através das minhas percepções grosseiras, que são os sentidos, depois eu aprendo a olhar com mais sutileza. Isso que eu estou sentindo agora, esse pânico é real? Essa sensação de depressão é real ou é criada? Ela é criada? Então não existe, não tem um elemento externo que está causando isso? Então ela é criada, autocriada. Se ela é autocriada, ela é autoextinguível. Entendeu?
Tudo que se cria vem com o aplicativo junto. E isto irá se desmanchar em tudo. Por quê? Porque tudo é impermanente. A impermanência vem junto de qualquer coisa que surja. Qualquer coisa que surja, vem um aplicativozinho junto ali e diz assim, ó, isso aqui vai se desmanchar. Um relacionamento vai terminar. Termina, todos os relacionamentos terminam. Um emprego termina. Comida termina. As coisas terminam. Entende? E aí começam outros ciclos, e aí vai indo. É isso. Louco, né? Acreditamos implicitamente em nossas identidades muito transitórias. Ó, acreditamos implicitamente em nossas identidades muito transitórias. Então, se tu entenderes a vacuidade, tu começa com uma coisa grosseira. Eu vou insistir hoje bastante nisso. Eu começo com qualquer coisa. Pega um mouse. Aí, o que é o mouse? Onde é que está o mouse aqui? Para começar, isso aqui não é um rato. Então, tu começa assim, por quê, né? Aí tu vê assim, se eu tirar essa rodinha e pegar essa rodinha do mouse ali, essa rodinha é o mouse, tu começa a brincar com isso. Pega um carro. Onde está o carro no carro? Se eu tirar a roda, ainda continua sendo carro? Né? E eu olho para a roda. É um jogo. É um jogo. Tu vai olhando para as coisas. Pega uma mesa. A perna da mesa é mesa? Onde está a mesa na mesa? Sabe? Começa a diluir. Aí eu começo a olhar para as coisas. Aí eu começo a ver minha realidade, minha identidade que eu criei frente ao mundo. Né? Eu sou arquiteto, eu sou médico, eu sou não sei o quê. E aí tu começa a ver que ela vai perdendo uma intensidade. Mas, ao mesmo tempo, tu continua agindo no mundo com essa identidade, mas não presa a ela. Essa é a diferença. Tu não precisa te vestir como aquilo e achar que existe um modelo para se portar como... Porque as pessoas se portam dessa maneira. Né? As pessoas se portam, as pessoas se vestem de médico. Né? E tem muitos médicos, né, que se vestem com essa coisa. Arquiteto, advogado, aquela coisa. Instrutor de meditação. Instrutor de meditação é melhor, porque a gente tem uma cara de praticante assim, superior, assim, eu estudo a vacuidade. Já estudou a vacuidade? Pois é. Então, aí tu passa assim, passa pelos outros flutuando, assim, sabe? Tem aquela sensação, nossa, ele é muito evoluído. Não é. Nenhum de nós. A gente está ferrado como qualquer outro, porque a gente está no mesmo samsara. Entendeu? O problema não é o ego. O problema é nossa identificação com o ego. A solução é saber que estamos apenas desempenhando um papel. Aí que está. Quando eu dissolvo isso, eu percebo que eu estou desempenhando um papel. Eu estou olhando para as coisas e estou desempenhando aquele papel. Agora, a nega brincou ali, a nega agora é corretora de imóveis. Aí ela veste um papel corretora de imóveis. Começa a publicar, começa a se portar de uma maneira como corretora de imóveis. O seu vocabulário muda, seu contexto muda, sua aparição no Instagram muda. As coisas vão, a gente vai se moldando assim o tempo todo. Aí tu diz, agora eu sou isso. Mas isso é vazio. Isso não existe, mas existe. Entenderam? Então esse é o jogo louco da coisa. Parece uma brincadeira, mas é super sério. Porque as pessoas acreditam nisso. E aí quando... Quer ver uma coisa muito séria, em que as pessoas não entenderam a vacuidade, e que está acontecendo já, né? Acontece aqui também. Quando o Hitler surge, e surgiram todos os ditadores, as pessoas acreditavam nisso. E ele tanto acreditou naquilo, o próprio Hitler acreditou, e todos os ditadores, que ele conseguiu fazer com que todos os outros acreditassem. Eles olhavam para aquilo, sim, aquilo ali é real. Sim, aquilo ali é existente. Não é? Então, uma brincadeira, se a gente não tomar cuidado e a gente tornar as coisas sólidas, elas se transformam nesse aspecto gigantesco. Esse é o pior que pode acontecer. Esse é o pior cenário que eu estou citando. O outro cenário é um cenário mais individual. Qual o cenário individual? Eu acreditar nas minhas próprias limitações. Eu olho para a minha mente e eu acredito que eu não sou capaz. Ou eu acredito que eu sou capaz demais. Isso é pior também. Entenderam? Então, tu vai começando a criar aspectos e tu começa a ter uma inter-relação com esses aspectos da tua própria mente. E aí tu te aprisiona. De qualquer forma, tu vai te aprisionar. De qualquer maneira, apenas escolha uma que seja mais saudável. Todas elas são prisões. Isso é o samsara. Mas a gente escolhe essa prisão de uma forma consciente ou não. Uns estão acordados, outros continuam dormindo. Eu prefiro me manter acordado. Tudo bem.
A solução é saber que estamos apenas desempenhando um papel como um ator para ser convincente. Para ser convincente, o ator precisa desempenhar o papel de forma mais persuasiva possível. O ator se identifica com o papel. Mas que problemão se o ator sai do palco e pensa que ainda é o personagem? Olha só, entenderam? A gente cria persona, né? A personalidade vem de persona, que vem de máscara. A gente cria esse personagem que a gente tem aqui. E aí a gente vai para o mundo achando que a gente é aquele personagem. A gente não é esse personagem. Vocês não são os médicos na rua, vocês não são os dentistas. Chegou o Xande, não é o dentista, não é o corretor, não é o arquiteto, não é o pai, não é a mãe, não é o filho, não é a avó, não é. Não vistam esse personagem, não façam essa cara, porque quando vocês levantam no meio da noite, vocês não são essas pessoas. Ninguém é. Tu vai levantar no meio da noite ali todo, né? Vai pro banheiro todo errado, e aí tu tá ali, tu não é nada disso. Aí chega de manhã, eu tenho que imediatamente me arrumar, eu preciso botar uma roupa que condiga com a minha realidade, que eu estou vestindo agora como persona. Isso é muito louco. Isso é prisão. Ah, mas então eu não vou mais fazer as coisas. Vai. Primeiro tu tem que identificar. Não deixe de fazer nada. Primeiro identifica. Primeira coisa, a gente identifica. A gente observa. Depois a gente percebe que a gente não é aquilo. E aí é um trabalho, é um treinamento. Mas treinamento leva tempo. Agora eu não vou mais. Vou virar. Né, vou parar de trabalhar e vou vender sanduíche na praia. Não, menos. Não é para tanto. O termo personalidade, acho que ela explica aqui, vem da palavra latina persona, que era a máscara que os atores usavam no palco para representar os diferentes personagens. Eu não leio antes o livro, eu já tinha lido esse livro há muito tempo, então eu não lembro que ela falava disso. O problema é que nunca tiramos as nossas máscaras. Mesmo na privacidade do nosso quarto, pensamos, este é quem realmente sou. Então a gente tem que ter esse cuidado. Né? Nas meditações tântricas, então a meditação tântrica ela é totalmente direcionada para o Vajrayana, tá? Então o Vajrayana é totalmente tântrico, tem iniciações tântricas. O praticante vê a si mesmo como uma deidade. Tá? A gente faz as práticas de observar a deidade e ver como elas se manifestam. Ele se vê, por exemplo, como Cherezing, o Bodhisattva da compaixão. Quando as pessoas fazem a meditação, especialmente os estrangeiros, e talvez até mesmo os tibetanos, sentam-se e procuram visualizar-se como Cherezing. Brancas, eu tenho ele aqui, tem uma imagem de Cherezing. Brancas com 4 braços e irradiando luz. Mas o pensamento interior é, eu sou Mary Smith e agora estou fingindo ser Cherezing. E pensamos que esta é a realidade. Achamos que esta é a verdade. Mas claro que a verdade é como somos realmente Cherezing, fingimos ser Mary Smith. Ela dá um exemplo de um nome comum. Né? Esta delusão básica de nos identificarmos com as coisas erradas está na raiz de todos os nossos problemas. O pessoal olha para o tântrico e imagina que tântrico é alguma coisa relacionada a sexual. Também é. Tem uma parte do tantra que é sexual, que é energia, que não é sexo, é energia. Tântrico é uma visualização. O catolicismo também tem um modelo tântrico de pregação da sua fé. Quando o padre diz, esse é o corpo de Cristo, e levanta, né, a hóstia, e esse é o cálice de Cristo, é o sangue de Cristo, levanta o cálice, né? Isso é uma representação tântrica. É imagético. Aquilo não é o sangue de Cristo, né? Não é o corpo também. Então, o tântrico é nesse sentido, imagético. Quando nos tornamos iluminados, não nos tornamos uma espécie de bolha cósmica, perdida no espaço da consciência. Não é assim. Se você alguma vez já encontrou grandes mestres iluminados, pode perceber que eles têm mais vitalidade, estão mais presentes e são mais cheios de vida do que as pessoas comuns. É verdade, eu já encontrei, chega a te assustar, assim, da onde sai toda aquela energia, assim. Eles sabem quem são e quem não são. Estão conscientes da forma atual que corporificam. Ela está falando como se ela não fosse esse mestre, mas tudo bem. Mas sabem que é apenas a forma atual. Não é quem e o que são. Por trás de tudo com que nos identificamos está a consciência vasta
e aberta, que não é apenas o conhecimento, mas é em si a plenitude da sabedoria e da compaixão. Sabedoria significa vermos as coisas como realmente são. A Vipassana. Compreendemos as coisas com clareza, sem distorções. Quando falamos sobre sabedoria e vacuidade, não nos referimos a algo frio e distante. Esta consciência ampla e aberta contém tudo. A mente do Buda é vazia. Por isso, pode estar repleta de todas as qualidades. Estamos plenos de todas as qualidades do Buda. Neste momento, elas estão apenas encobertas pelo esquecimento. Nós esquecemos quem nós somos. A única maneira de descobri-las é olhar para dentro e começar a remover os falsos véus que cobrem o que sempre esteve presente, esperando para ser encontrado. Olha que louco. Então, amanhã a gente vai ler as perguntas, que tem umas perguntas bem bacanas que vão beneficiar vocês, assim, porque ela fala sobre como ajudar os filhos a acessar esses benefícios da quietude. Tem umas perguntas bem legais, assim, para a família mesmo. Mas eu vou deixar para amanhã para a gente poder digerir isso que foi falado, assim, com calma. Não adianta querer apressar para tu entender a vacuidade, porque quando tu acha que tu entendeu, na verdade, se tu entendeu, é porque tu não entendeu. Que vacuidade não se entende, vacuidade se presencia. Certo? Foi tranquilo? Tá bem? Não fiquem achando que as coisas não existem e hoje vão parar na frente assim num carro e dizer: este carro não existe. Não, ele é sólido, gente. Não é isso. Não é isso. Ah, vou me desfazer de tudo porque agora eu sou um ser... Se vocês forem se desfazer de alguma coisa e tu aí que tá aí é rico, tu me avisa onde tu vai se desfazer, porque eu vou lá e pego pra gente aqui, a gente faz alguma coisa. Não tem problema nenhum. Não, nem, tá? Cuidado. Não é para se desfazer de nada, não é para deixar as coisas que vocês estão fazendo, não saia dos empregos, não terminem as relações. O budismo ele vai modificar a estrutura da mente onde vocês estão. Depois vocês tomam uma decisão. Ah, não, esse relacionamento não está legal, esse emprego não está legal, ou esse relacionamento é legal, eu vou levar adiante, esse emprego é bom, eu vou levar adiante. Depois, primeiro observe onde vocês estão. Ok? Calma. Eu estou falando isso porque isso acontece muito. Tá? Qual é o nome do livro? Ah, sim. Então, para quem chegou agora, nós estamos lendo Moisés no Coração da Vida, Sabedoria e Compaixão, da Lúcida Letra, tu vai encontrar isso. É uma mestra chamada Tenzin Palmo, tá? Do budismo Vajrayana. Esse é o budismo tibetano. Então a gente vai lendo aqui de diversas linhagens, assim, né? Para vocês conhecerem, né? E saberem que isso é cultura. Tibetano e tal. Budismo é budismo. Certo? Que os méritos deste nosso encontro se expandam e toquem a todos. Como tocou aí, está tocando todo mundo. E que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Caminho iluminado de que maneira? Que a gente possa ser simplesmente um vagalume nesse mundo, que as pessoas possam olhar para a gente e dizer: pá, eu quero tentar encontrar um pouquinho de paz como eu vejo na paz daquela outra pessoa. Apenas isso. Não é uma oração. Não é uma oração. É apenas uma dedicação. Okay? Vamos pro dia. E hoje à noite tem aula presencial para quem faz a prática de meditação comigo aqui no Tal, em Lajeado. Procure Tal Terapias, aí vocês vão ver, bem bacana. Tá bem?